busco muito a Deus para saber o que Deus tem para o ano. Tem muitas coisas e vocês mesmo podem estudar, pode chegar a algumas conclusões, porque os números representam coisas no hebraico, mas não é só isso, nós temos que entender os tempos e temos que entender o que Deus quer fazer nessa época. E não sei se todos vocês viram, mas busquem nas redes sociais, e que esse ano Deus tem realmente me pressionado, né, para que a gente entenda que Deus quer fazer uma interferência sobrenatural, uma interferência divina na história, nas nossas histórias pessoalmente, na história das nossas cidades, do nosso estado, da nossa nação. Fundamentalmente porque quando Deus intervém na história soberanamente, quando Ele mostra que Ele é Deus independente do homem, isso gera um temor no coração do homem, e as pessoas hoje estão, de certa forma, muito volúveis a Deus, ou seja, estão levando muito, brincando, de forma muito leviana as coisas de Deus, e isso é sério. Porque conhecem a Deus e, conhecendo a Deus, estão brincando com Deus, estão desonrando a Deus. E isso é muito sério. Na Bíblia existe um pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e se nós formos estudar a fundo, na verdade é uma questão de desonra, uma questão de conhecer a Deus e não dar a honra para Ele, e não reconhecer exatamente quem Ele é. Então, nós precisamos entender isso com muita clareza, e Deus, Ele precisa, na verdade, Ele interfere na história, não em todas as coisas. A gente vê coisas acontecem que a gente não entende, é verdade? Muitas vezes Deus cura alguém e outra Ele não cura, e a gente não entende por que Deus curou esse e não curou aquele. E muitas vezes acontecem algumas coisas que Deus interfere, a gente não entende bem porque Deus não interferiu aqui, interferiu acolá. Mas nós precisamos entender o que Deus quer fazer e o que Ele vai fazer. É quando a história, o rumo da história está se desviando muito daquilo que Ele quer fazer. Ele interfere para voltar nos trilhos, estão me entendendo? Ele diz, estão indo muito longe daquilo que é para ser. Então vamos trazer de volta aqui para os trilhos de novo. Então Deus interfere soberanamente, e às vezes com interferência de nosso clamor, de nossa oração. E me parece que nós estamos vivendo num tempo como esse. É um tempo de que as coisas estão muito levianas em todos os sentidos, tanto dentro como fora da igreja. E a minha percepção, aquilo que Deus tem... Eu queria desviar desse tema, intervenção divina. E quanto mais eu queria desviar desse tema, Deus... É isso. Está bom, Deus. E o que eu quero dizer para vocês é que leve muito a sério esse ano, muito a sério as coisas de Deus, porque Deus vai fazer grandes intervenções na história esse ano. E se tu quer ver Deus interferindo na história da tua vida, manifestando a glória, a grandeza dEle, então busque a Ele, se comprometa com Ele, não seja leviano com Deus, não pense que tu sabe mais que Deus. Siga aquilo que Ele diz na sua palavra, e tu serás bem-sucedido naquilo que acontecer na tua vida, amém? Então leva a sério, Deus, esse ano. E eu sei que muitos de vocês estão já com esse espírito, mas eu queria reforçar isso. Leva a sério. Se tu não estava sendo dizimista, leva a sério isso esse ano. Leva muito a sério. Se alguma área da tua vida estava assim meio... Leva a sério, corrige ela. Se tu não tinha lido a Bíblia era mais como um livro de cabeceira do que um livro de leitura, leva a sério, lê a Bíblia. Leva a sério ser um cristão esse ano.
E por quê? Porque esse é uma das características que Deus quer estabelecer pela leviandade que nós estamos vendo nesse mundo todo, superficialidade que estamos vivendo nesse mundo todo. Amém? Então, esse é o tema que nós temos. Ora sobre isso, clama a Deus sobre isso, discute na célula sobre isso e esteja realmente comprometido com Deus sobre todas essas coisas. Amém? Mas o que eu quero falar hoje, eu sei que não tenho mais muito tempo, mas eu vou tentar ser muito breve naquilo que eu vou ministrar para vocês, mas é uma palavra muito forte, muito intensa, e por isso que como eu não tenho muito mais tempo, e é um tema muito importante, muito forte, é um tema apostólico, Deus tem me colocado um peso muito grande para que eu venha a realmente trazer a revelação daquilo que é apostólico para a igreja. Deus me diz assim, Ricardo, se vocês não trouxerem e não ensinarem sobre o apostólico, quem vai ensinar? E esse é o tempo de nós vivermos uma igreja verdadeiramente apostólica. Uma igreja em que era uma igreja como a igreja do Novo Testamento, que os apóstolos, apesar de eles serem indoutos não significa que eles eram iletrados, como fala, não significa que eles eram analfabetos, significa que eles não eram treinados, preparados, estudados profundamente nas leis judaicas. Mas eles sabiam ler e escrever, mas não tinham uma formação formal. Mas esses homens, eles invadiram o mundo da época, e a tal ponto de que os reis diziam, aqueles que estão transtornando o mundo, chegaram até nós. E o cristianismo precisa transtornar o mundo. O cristianismo não pode ser apenas um grupo, né, como umas ovelhinhas, e as pessoas pensarem, não, a igreja, eles são um pessoal, mas é um pessoal tranquilo, a gente não precisa ter muito receio deles, porque a gente consegue manejar eles, consegue controlar eles, é um pessoal que são ovelhas, então fica tranquilo. Não. Nós precisamos entender que a igreja apostólica é uma igreja que transtorna o mundo. Somos ovelhas, mas lembram que a ovelha foi calada, foi lá para ser morta, mas também a Bíblia fala do cordeiro, que Jesus foi o cordeiro e foi como uma ovelha para o matadouro, mas a Bíblia também fala da ira do cordeiro. Então nós temos que saber que a ovelha é mansa, mas a Bíblia fala da ira do cordeiro também, ou seja, existem os dois lados da moeda, e nós precisamos entender que nós não somos aquele povo ali manso, coitadinho só, mas somos um povo que se levanta com autoridade, com poder para transtornar o mundo, para fazer a diferença, para destruir as obras do maligno e trazer a glória de Deus, o poder, a grandeza de Deus para essa terra. Amém? Bem, eu quero começar a ministrar com vocês hoje, partindo de um texto de Gênesis 28, versículo 10 a 17, fala quando Jacó estava saindo da terra dele, estava quase que fugindo, vamos dizer assim, porque tinha feito, ele junto com a mãe dele, tinham enganado o pai, ele tinha recebido a herança no lugar do irmão dele, e agora ele estava numa caminhada fugitiva, e diz assim, Gênesis 28, 10, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto.
tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, Jacó estava indo, fugindo, chega de noite, não era cidade ali, era um campo, e meio desértico, inclusive, e chegou a hora de dormir, arruma uma pedra e bota como travesseiro. Provavelmente ele nem estava com uma barraca, alguma cabana, alguma coisa assim, né, porque bota uma pedra para travesseiro, não é o lugar mais confortável, né? Eu já dormi com pedra como meu travesseiro, eu garanto para vocês que não é o melhor lugar, não é a melhor condição para dormir. Mas ele estava ali, ou seja, era um lugar comum, um lugar campo, desértico, inclusive. E agora, ele tem um sonho, e ele tem um sonho que ali naquele lugar havia uma escada posta ali naquele lugar que subia até os céus, e os anjos subiam e desciam por ela. E perto dessa escada estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. E aqui então agora Deus repete para Jacó tudo aquilo que já tinha falado para o seu pai e para o seu avô Abraão, o seu pai Isaque. E agora eu quero que vocês prestem atenção. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse, agora preste atenção, quando Jacó desperta daquele sonho que viu a escada, os anjos subindo e descendo, Deus falando com ele do lado ali daquela escada, então ele desperta e fala algo. E é nisso que eu quero que nós ficamos concentrados agora. Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é esse lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Diga, a casa de Deus, a porta dos céus. Entenda uma coisa que ele teve um entendimento e nós precisamos compreender bem o que estava acontecendo e por que Jacó falou isso. É que é estranho porque a Bíblia diz que ele colocou uma pedra como travesseiro. Tanta coisa acontece na nossa vida e relatar que ele dormiu com uma pedra como travesseiro. Na verdade, isso estava falando que aquele lugar era um lugar muito simples, não tinha nada de muito especial, uma coisa, era um lugar muito sem visualmente algo muito significativo. Amém? Estão me entendendo isso? Mas depois que ele teve a visão, ele disse, uau, eu não sabia. Deus está nesse lugar, tão simples, tudo tão corriqueiro, tudo tão normal, na verdade, tudo tão básico, e Deus está aqui nesse lugar. Isso é a casa de Deus, Deus está aqui, Ele mora aqui. E é a porta dos céus. Vejam essa expressão, porta dos céus. Porque ele estava, o que ele tinha compreendido, que os anjos subiam e desciam, ele estava dizendo aquele lugar era um lugar como que fosse a conexão entre o céu e a terra. Vocês estão entendendo? A conexão entre o espiritual e o natural. Ele estava, aquela escada representava isso. Os anjos subiam, desciam. Então, ali, se alguém queria entrar para o céu, era um lugar que as coisas do céu vinham para a terra, que as coisas da terra iam para o céu. Ou seja, é aquilo que muita gente chama hoje de portal. É um portal celestial, um portal onde
onde o céu se conecta com a terra. Amém? Estão me entendendo? Bem, o que nós podemos entender isso para hoje? Quando nós vamos, então, para o Novo Testamento, primeira coisa nós conseguimos entender em Hebreus, os dias de hoje, Hebreus 3,6 diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Vejam, aqui agora no Novo Testamento está dizendo que a casa somos nós. Lá, ele estava dizendo, o portal era um lugar que ele estava. Mas agora, ele diz, esse é a casa de Deus, Deus está aqui, eu não sabia. Mas agora no Novo Testamento, e ele expressou, Jacó tinha expressado, isso é a casa de Deus. E aqui no Novo Testamento, o autor de Hebreus diz assim, nós somos a casa de Deus. Diz para a pessoa que está do teu lado, meu querido, eu não sei se sabia, tu é a casa de Deus. Se tu não sabia, tu está que nem Jacó, mais ou menos. Tu não sabia, mas é a casa de Deus. Mais adiante, em 1 Timóteo 3,15 diz assim, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E aqui, novamente, a Bíblia nos fala, aonde é a casa de Deus? É a igreja. Amém? Então, a casa de Deus, aquilo que Jacó tinha visto lá no passado, que ele estava impressionado, naquele lugar, o portal, onde a casa de Deus estava, onde Deus estava. Agora, nos nossos tempos, Deus diz bem, agora, a casa de Deus, somos nós, a igreja. Diga, esse lugar, nós somos a casa de Deus. Talvez tu não sabia isso. Porque é um lugar simples, é gente simples, gente que tem erros, que tem falhas, não é tudo tão perfeito, tão bonito. E tu diz, não, não pode ser, eu quero te dizer, sim, é a casa de Deus. Mesmo que pareça que tu está dormindo num travesseiro de pedra, não importa quanto seja a simplicidade, não importa quanto seja e quanto pareça natural, é a casa de Deus, amém? Mas vamos mais adiante. Nós precisamos entender que a casa de Deus é a porta do céu. Então esse lugar não é apenas a casa de Deus, a tua vida não é apenas a casa de Deus, é a porta dos céus. Tudo que vier do céu para a terra vai passar pela porta do céu. O salmista no Salmo 24, ele diz assim, levantai a portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Uau! Não poderia ser uma passagem mais bem colocada como para ele escrito isso quase que 2.500 anos atrás, talvez mais um pouco, quase 3.000 anos atrás, mas uma expressão tão contemporânea, diz assim, se levantem, não entendem que vocês são as portas pela qual Deus entra para essa terra. Amém? Estão me entendendo o que eu estou falando? Então agora fala para a pessoa do outro lado. Diz assim, meu querido, tu não é só a casa de Deus, tu é a porta do céu. Então esse lugar, nossas vidas, são o portal do céu aqui na terra. Entenda, aonde é que vai acontecer a conexão do céu com a terra? É através da igreja, é através da nossa vida. Não pensa que alguma coisa vai vir de Deus através de outras coisas, não. Aqui. Assim, é tudo tão simples, é gente que precisa ir para o banheiro também. É gente que precisa, que tem dor de cabeça também, que... Sim, é tudo isso, tudo muito natural. Mas é a porta do céu. É onde as coisas do céu e da terra se conectam.
Amém? E hoje, então, eu queria falar, mesmo que pareça isso tudo muito simples, eu queria comentar com vocês, e eu preciso ser rápido para isso, mas para nós hoje, porta não significa muita coisa, porque porta é tudo tão simples, mas no passado, portas era uma coisa muito importante. Nós não compreendemos, se nós não estudarmos a história, não compreendemos o valor das portas no passado. Eu vou explicar para vocês. Na Bíblia tem quase 500 vezes escrito sobre portas. E a gente passa por cima quando a gente lê, porque a gente não, na nossa cultura, nós não entendemos a grandeza das portas. Mas na cultura da época, as portas eram algo muito importante. Vocês vão entender por quê. Porque naquela época, a gente precisa entender de que as cidades eram muradas. Para que houvesse uma defesa da cidade contra os inimigos, eles faziam muros, e os muros eram altos muitas vezes. Não era um muro fininho que a gente tirava uma pedra e entrava, não. Os muros, às vezes, tinham 5 metros de grossura, 10 metros de altura, e em cima ficava uma fortaleza que, então, era muito difícil alguém subir pelos muros para entrar pela cidade. Então, os muros protegiam a cidade. Se vocês vão para Jerusalém ainda, vocês vão ver muros. Se vocês vão para a Itália, muitas cidades vocês vão ver. Cidades, ainda os muros que permanecem, que são remanescentes daquela época. Os muros deixaram de ter sua importância quando a dinamite ou a pólvora foi inventada. Mas isso só foi lá quase pelo ano 1500. E a história é interessante, porque a cidade de Constantinopla, hoje a cidade de Istambul, ela tinha muros enormes, e por quase 1000 anos ninguém conquistou Constantinopla. Era uma cidade poderosa, por causa dos seus grandes muros, ninguém conseguia transpor os muros de Constantinopla. Até que um dia, tinham desenvolvido a pólvora lá na China, e um pessoal veio com a pólvora e botou nos muros, e começaram a ouvir um monte de barulho, disse, o que é isso? E quando viram, a cidade de Constantinopla foi invadida. Por quê? Porque tinham inventado a pólvora, agora não adiantava mais muro. Bem, hoje não adianta mais muro, porque hoje tem uns foguetes que vão por cima e tudo mais, tem uns aviões e assim por diante. Mas, como nós não vivemos naquela época, para nós é um pouco difícil de entender. Mas, para que a gente pudesse entrar na cidade, tinha as portas da cidade. Às vezes tinha uma porta só. Então a porta, o portão da cidade, a porta da cidade, era o único caminho que tinha para dentro e para fora da cidade. Amém? Estão me entendendo? Normalmente essas portas não eram só de madeira, eram de madeira, mas eram revestidas de metal, porque senão, se era só madeira, o inimigo ia ali, botava fogo, queimava e entrava. Não. Então as portas eram reforçadas. E as portas eram um lugar, vamos dizer assim, de vulnerabilidade da cidade. Você está entendendo? Porque era um lugar que dava acesso a entrar e a sair da cidade. Por isso que, se alguém dominava e controlava as portas de uma cidade, controlava e dominava a cidade. Estão me entendendo? Vou falar de novo. Se alguém dominava e controlava, se alguém conseguia ter acesso e controle da porta da cidade, ele controlava a cidade. Por isso, de que Deus diz para Abraão, de que ele daria as portas das cidades dos seus inimigos. Alguém quer uma porta hoje? Não. Mas naquela época, isso significava o seguinte: tu dominarás as cidades dos teus inimigos. Então a porta significava domínio. Jesus usou essa expressão também, lembra?
Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que ele estava dizendo? Os domínios, a força, o controle do inimigo não vai prevalecer. A minha igreja vai dominar as portas, vai conquistar as portas do inimigo, ou seja, os inimigos serão submetidos e nós venceremos. É isso que Jesus estava dizendo. Amém? Estão me entendendo? Quando a gente não entende isso, diz assim, e tu, né, te darei, o inimigo não vai prevalecer, as portas do inimigo não prevalecerão contra a minha igreja. Assim, bem, não entendo direito o que significa. Agora você já sabe. Significa que o inimigo não será mais forte do que a igreja. A igreja vai invadir, vai tomar conta e vai dominar. Amém? Estão me entendendo? Uau, é muito profundo isso. É básico, mas quando a gente compreende essas metáforas, a gente começa a entender a profundidade disso. Então hoje, eu quero falar, e agora meu tempo terminou praticamente, mas essa foi uma simples introdução. Eu quero falar sobre 4 coisas que significa as portas. E lembra, quem são as portas hoje? Nós somos as portas. Nós somos as portas. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é de que quando diz que nós, a igreja, somos as portas, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos a única esperança e segurança para esse mundo. Diz assim, mas quem sou eu? É tudo tão simples aqui. É que nem Jacó. Eu não sabia. É tudo tão simples, mas eu quero te dizer que, lembra que eu falei que era o lugar de entrada e saída, entrada e saída? Entendam o que acontecia. Naquela época não tinha indústria, tinha negócios desse tipo. Naquela época, a grande maioria das pessoas trabalhava na agricultura, na pecuária. Era o grande, né, fonte de renda e produziam comida e assim por diante. Então, nós precisamos entender que as lavouras deles naquela época não estavam dentro dos muros. Talvez podia ter uma hortinha ali para cultivar alguma coisa, mas não uma extensão maior. Então, de manhã cedo, os agricultores levantavam e saíam pelas portas. Para quê? Para cultivar lá fora das portas a terrinha deles lá fora. Vocês estão me entendendo? Para cultivar, para plantar, assim por diante. Os pastores, aqueles que cuidavam de ovelhas, de cabras, de gado, eles não deixavam o gado e as ovelhas lá fora. Porque deixavam lá fora, outro dia, quando eles voltavam lá, não tem mais nada. Porque ia ser roubado. Então, eles saíam, todo dia de manhã, eles estavam com as suas ovelhas lá dentro do curral, junto da casa deles. Saíam pelas portas, inclusive em Jerusalém existe uma porta, uma das portas da cidade de Jerusalém chamava Porta das Ovelhas. Por quê? Era a porta onde todo dia os pastores saíam com as ovelhas, para não passar pela entrada principal da cidade, passava pela Porta das Ovelhas. Estão me entendendo? Onde passava, porque todo dia levava para fora de manhã e de noite voltava para guardar as ovelhas dentro dos muros, porque era a forma que eles tinham. Então, nós precisamos entender de que a segurança estava nas portas. Ou seja, a segurança estava na porta. Quando alguém estava dentro das portas, estava seguro. Se alguém estava fora das portas, estava completamente vulnerável ao inimigo.
Nós, a igreja hoje, somos as portas. Se alguém está dentro, está seguro. Mas se alguém está fora, está completamente vulnerável. Hoje, se tu está vindo pela primeira vez na igreja, eu quero dizer para ti, uau, que decisão importante. Por quê? Porque tu está dizendo, eu não vou ser mais uma pessoa vulnerável ao inimigo. E vou entrar nas portas e vou viver uma vida em segurança nesse mundo. Escute, não existe outro lugar tão seguro quanto está na igreja. Por quê? Porque tu está dentro das portas. E aqui Deus está te cuidando. Aqui é um cuidado de Deus sobre tua vida. Por quê? Porque tu está dentro das portas. Jesus disse mesmo, ele dava tanta importância a esse conceito, ele diz, eu sou a porta. Quem passar por mim vai ser salvo. E entrará e sairá e achará pastagem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, se vocês passarem por mim, se vocês passarem pela porta, vocês vão estar seguros, vocês vão estar bem. Queridos, não subestime o que é a igreja. Não subestime de, não, eu estou na igreja, não estou, é legal, não é legal. Não é isso. É o melhor, o único lugar na face da terra em que tu pode ter verdadeira segurança. Em que tu não está à mercê do inimigo, que não está sendo vulnerável. Porque quando tu está na igreja e vivendo os princípios de Deus, tu pode dizer assim, eu estou seguro, Deus está cuidando de mim, Ele cuida de mim. Ele é o bom pastor e Ele leva as ovelhas dele para pastar, mas Ele chega um momento certo, Ele leva para o curral as ovelhas. E se tem alguma que fica fora, Ele vai lá buscar ela para trazer de volta. Amém? Para que esteja segura. Então, feliz a tua decisão que teve de dizer, eu quero estar dentro das portas. Eu quero estar na segurança de Deus em minha vida. Preste atenção. Estava um dia numa libertação lá em Santa Catarina. E nós estávamos lá ministrando e tinha um garoto lá, 18 anos só. Mas o rapaz estava tão manifesto, tantos demônios, e já 2 horas estavam ministrando com ele lá e nada, não acontecia nada. E toda a libertação estava parada para ele. Eu disse, deixa que eu ministro com ele. Fui numa sala separada, continue a ministrar aqui, eu não tinha ministrado ainda. Então peguei, e realmente o menino estava muito, muito manifesto. Estava com uma manifestação muito forte. O que ele já tinha passado, depois foram me contando o que tinha acontecido. Era muito forte o que tinha acontecido com ele, que ele já tinha passado na vida. E os demônios estavam resistentes, não queriam ir embora. Até que o Espírito Santo disse para mim assim, Ricardo, diz para ele olhar para ti, porque ele sempre estava olhando para baixo. E quando os demônios falavam, olhavam para baixo. Diz para ele olhar para ti. Daí eu disse, olha para mim, levanta a cabeça e abre os olhos e olha para mim. O demônio disse, não vou fazer isso. Eu disse, por que tu não quer fazer isso? Daí ele disse assim, porque tu brilha muito. Alguém está vendo o brilho aí? Brilha demais. E se eu abrir meus olhos, eu vou queimar todos os meus olhos. Ninguém estava vendo brilho nenhum, pelo contrário, eu estava cansado, estava suado, era um dia quente, estava exausto já, todo dia ministrando. E eu disse, é justamente por isso que tu vai abrir os olhos. E no nome de Jesus, levanta a cabeça, abre os olhos. E quando ele levantou a cabeça, abriu os olhos, demônios, na hora, saíram, foram embora. Depois, falando com o menino, eu vi que ele já estava consciente, e já estava liberto. Ele estava coçando os olhos, ele não tinha acompanhado nada, ele estava inconsciente todo o tempo. Eu disse, o que está acontecendo contigo, que tu estava esfregando os olhos? Ele disse assim, está uma ardência tão grande nos meus olhos. Vocês conseguem entender que essas coisas espirituais nós não vemos? Se vocês olhassem para mim, eu estava tão cansado que eu estava sentado, encostado na parede, suado.
mas estava exausto. E se vocês olhassem para mim, vocês dizem, está aí um cara que está acabado. E os demônios olham para mim e dizem assim, não, tu tem um brilho muito forte e eu não posso olhar para ti. Muitas vezes nós não vemos o que é que está acontecendo na dimensão espiritual. Nós não vemos as coisas espirituais. E por isso nós damos pouca importância. Mas o que eu quero te dizer é que a igreja, que nós estando aqui, você jamais pense, jamais passe na tua cabeça, porque daí tu vai ser que nem aquele cara que está olhando ali, dizendo, está acabado o sujeito ali, e não vê o que está por detrás de tudo. Amém? Está me entendendo? Ou seja, tu precisa entender que esse é um lugar da glória de Deus. Eu não sabia, mas o Senhor está aqui, é a casa de Deus, é a porta dos céus. E nós jamais passe na tua cabeça, se um dia o inimigo disser para ti, não sei que tu está perdendo tempo na igreja, e daí tu diz, eu sei. Eu sei, porque se eu estiver aí, eu estou seguro. Se eu não ganho mais nada, pelo menos eu estou seguro. Eu tenho segurança, o inimigo não poderá vir contra mim. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu está comigo. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, a igreja sendo a porta dos céus, nós temos que entender que esse é o lugar mais tremendo que existe nessa cidade. Querido, entenda, esse é o lugar mais seguro dessa cidade. É a igreja. Não tem lugar tão seguro quanto esse lugar. Amém? Um amém assim, dizendo, mas pode ser que é. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, nós precisamos entender que o que significa as portas. Entenda uma coisa, que lembra que todos os dias, os agricultores, os que cuidavam dos rebanhos, saíam, entravam. As portas eram um lugar de muito movimento. Por quê? Porque todo mundo, de certa forma, saía e entrava. Amém? Estão me entendendo? Tu queria encontrar alguém, diz assim, não sei onde o sujeito mora. Naquela época não tinha WhatsApp ainda, não tinha ainda. Então, diz assim, eu não sei onde o cara mora, eu sei me falar que ele mora na cidade. Tu queria encontrar o sujeito, aonde tu ia? Na porta. Quando Boaz descobriu que a Ruth, que ele podia casar com a Ruth, mas que antes dele, quem tinha o direito de casar era o primo dele, ele disse assim, vou falar com meu primo, para ver se ele abre mão, porque o primo dele tinha o direito primeiro dele. E ele foi lá falar com o primo dele, mas não sabia onde encontrar. O que ele fez? Sentou nas portas e foi esperar o primo dele passar na porta. Quando o primo dele passa pela porta, ele negocia com o primo dele. Estão me entendendo? A porta era um lugar onde as coisas aconteciam. Se tu queria saber uma fofoca, era só ir na porta. Ali era um lugar que as coisas aconteciam, as pessoas iam lá. Em tudo que acontecia, era o lugar que a gente ficava sabendo de todas as coisas, porque o pessoal passava por ali, e ali era o lugar da informação. Então, entendam de que era um lugar de um movimento muito grande, porque todo mundo entrava, era um funil, era onde convergia todo mundo da cidade. E tinham que passar, a grande maioria tinha que passar, entrar e sair todo dia ali. Se alguém novo vinha para a cidade, passava por ali. Ou seja, tudo que a gente queria saber era ali. Quando Absalão quis conversar, quis fazer a sua propaganda, a sua campanha política para tirar o pai dele do trono, aonde ele foi fazer isso?
na porta, porque era ali o lugar onde o povo passava todo dia. Quando os anjos foram encontrar com o sobrinho de Abraão, aonde eles foram? Nas portas. Ou seja, as portas eram o lugar onde a gente encontrava as pessoas. Amém? Estão me entendendo isso? E se ali era um lugar de grande movimento, agora uma conclusão lógica. Se tu tem um negócio para vender, onde tu vai vender? Nas portas. Então, as portas era o lugar aonde a grande maioria, não todo, mas a grande maioria do comércio acontecia. Então, em torno das portas, tinha um ambiente muito grande, onde os comerciantes, o cara que tinha isso, aquilo, aquela outra coisa, vinham e colocavam a feirinha deles ali para vender as coisas, porque ali era. Então, se tu queria comprar alguma coisa, em vez de ir para o shopping, tu ia para onde? Para a porta. Porque na porta tu encontrava. Hoje tu vai na internet, mas aquela época era na porta. Amém? Estão me entendendo o que eu estou falando? A porta era o lugar. Hoje não significa nada, mas vocês estão entendendo o que significava na época a porta? A porta era um lugar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que hoje nós somos a porta. A porta dos céus. Então, se nós somos a porta, se alguém quiser encontrar alguma coisa do céu, se alguém quiser alguma coisa do céu, aonde ele pode encontrar? Um único lugar. É aqui, é conosco. Não pensa que alguma coisa do céu vai vir, que alguma coisa de Deus vai vir em outro lugar, por outras pessoas. Nós somos as portas. Lembre, Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de mudança. Bem, para vir do céu para a terra, tem que passar por uma porta. E por acaso essa porta é esse lugar. Por acaso essa porta é a igreja. Depois João diz, vai mais a fundo e diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, o céu é que libera sobre essa terra, através da igreja, as coisas de Deus. Só vem para a terra através da igreja. Amém? Estão me entendendo? Diz assim, mas é tão importante a igreja. Eu sou tão importante. Então, entenda uma coisa. Se nós não abençoar a cidade de Viamão, aonde que vai vir? Por qual porta vai vir as coisas do céu para a terra? Não tem outra. É nós. Nós somos. Estão me entendendo? Nós não conseguimos entender a responsabilidade que nós temos. Porque tudo parece tão simples. Eu sou uma pessoa que tenho que dormir, acordo cansado, de manhã, muitas vezes, não tenho vontade de trabalhar e tudo. É tudo tão natural, tudo tão simples. E será que é tão importante? Sim. É que nem Jacó disse: uau, esse lugar é tão natural, tão simples. Eu não sabia. É a porta dos céus. É a casa de Deus. E Deus está aqui. Se alguma coisa do céu vem para a terra, vai vir por intermédio da igreja. Dessa porta, das nossas vidas. Se tu quiser receber alguma coisa de Deus, tu está no lugar certo. Mas nós temos que saber que é por esse lugar, pela igreja, que vai ser liberado todas as coisas do céu para a terra. Não há outra porta. Não há outro lugar. Nós temos essa responsabilidade. Nós somos responsáveis por isso. Ou seja, não é só um lugar para mim ir. Eu gosto da música, eu gosto do pessoal, legal, a gente aprende tanta coisa. Não. Querido, tu está no epicentro do mundo, que é a igreja.
é onde todas as coisas do céu vêm para a terra. Não existe outro lugar. Nós somos aqueles que devemos trazer a glória de Deus para essa terra, a revelação de Deus para essa terra, a sabedoria de Deus para essa terra. Mas nós muitas vezes ficamos pensando que isso é responsabilidade de outros. Não, não. Bate assim. Diz, é minha responsabilidade de trazer o céu para a terra. Amém? Aqui é um portal tremendo para que as coisas de Deus venham. A tal ponto que quando Pedro teve a revelação que Jesus era o caminho, que Jesus era filho do Deus vivo, Jesus disse para ele: Pedro, eu te darei as chaves do reino do céu. E chave era para quê? Para enterrar? Você vê, para abrir porta. Ele está dizendo: Pedro, eu estou te dando as chaves, não é da tua casa, é do reino do céu. E tudo que tu ligar, tudo que tu abrir, vai vir e vai ser aberto e vai ser dado aqui para a terra. E tudo que tu impedir, vai ser impedido. Então, se tu não usar a chave e não abrir nada, está tudo lá no céu. Todas as bênçãos espirituais estão lá, nas regiões celestiais estão lá. E agora Deus diz para nós: eu dei a chave para vocês. Se você não abrir, vai ficar lá. E o povo vai ficar aqui sofrendo, sem receber tudo aquilo que Deus tem, de toda a boa dádiva e todo dom perfeito. Uau, 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 uau. Essa é a porta do céu e eu não sabia. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Bem, vamos um pouco mais adiante. Eu quero que vocês entendam que a porta não era só o lugar de segurança, não era o lugar onde se encontravam as pessoas e as coisas. Mas a porta era um lugar que tinha uma função inusitada. Eu não falei para vocês. Todos os números em hebraico que foi escrito no Velho Testamento, que é a língua de Deus, tem uma simbologia. E os números eram letras, eles não têm números. Por exemplo, o número 1 é a letra A. Então, é a cabeça de um animal. Então, é a cabeça de um boi. Significa o primeiro, significa o mais forte, significa autoridade, significa assim. O ano de 24, agora escute, é o ano da porta. Se vocês procurarem aí, vocês vão ver por quê. Porque o 4 é uma porta. E o número 2 é uma casa. Uau! Você está entendendo o que Deus está falando? Esse ano é o ano da porta e o ano da casa. Não sabia que esse lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Esse é um ano dessas coisas se manifestarem aqui na igreja. Amém? Bem, vamos adiante. Uma das coisas mais inusitadas que aconteciam nas portas era que, entendam, lembra que eu falei para vocês de que Boaz foi encontrar o primo dele ali na porta, ali para negociar, para ele poder casar com a Ruth. E ali, ele então negociou com o primo dele. E agora, naquela época não existia cartório, tabelionato, entende? Para reconhecer firma. Então, aonde as pessoas fechavam negócios? Nas portas. Por quê? Porque quando Boaz e o primo dele fecharam o negócio, eles apertaram a mão
E muita gente estava ali, porque era um lugar de movimento. E viu que o primo de Boaz tinha aberto mão da Ruth para que Boaz pudesse casar com ela. E agora, haviam muitas testemunhas. Agora o primo de Boaz, depois de alguns anos, diz, não, eu não te dei. Não. Nós fechamos o negócio lá na porta e nós temos um monte de testemunha que viu. Ou seja, tu não pode voltar atrás, porque muitas testemunhas viu. Por isso que as testemunhas eram tão importantes na época. Por isso que a Bíblia fala tanto das testemunhas, né? Hoje nós não entendemos por que são tão importantes as testemunhas, porque as testemunhas, elas estão vendo o que estava sendo acertado. Amém? Estão me entendendo? Por exemplo, se eu queria comprar um terreno, então eu podia até acertar o negócio tudo com aquele cara que estava vendendo o terreno para mim, mas o negócio era fechado aonde? Na porta. Por quê? Porque lá, na porta, na frente de muitas testemunhas, todo mundo via que o cara estava vendendo o terreno para mim e que eu dei o dinheiro para ele, que eu paguei ele. Ele não vai poder dizer, não, tu não pagou, não. É que não tinha comprovante bancário naquela época. Todo mundo viu que eu paguei ele. Amém? Estão me entendendo? Então todo mundo viu que ele me vendeu e todo mundo viu que eu paguei. E assim, pertencia a mim porque diante de muitas testemunhas, isso aconteceu. E aonde isso acontecia? Nas portas. Uau! Vocês estão vendo que as portas eram um lugar importante. Quem é a porta hoje? Agora preste atenção. Por isso, na época não existia fórum, não existia tribunais. Aonde era o tribunal? Na porta. Então os juízes sentavam e julgavam aonde? Nas portas. Por quê? Porque nas portas estavam as pessoas que poderiam confirmar que aquilo que tinha sido feito. Olha só o que acontece, que Deus fala em Deuteronômio 16, 18. Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo e com justiça. Agora Deus está dizendo, os juízes vão julgar onde? Nas portas. Por quê? Porque quando ele emitiu o julgamento, há várias testemunhas que estão vendo, esse cara está condenado, assim, isso terminou assim, porque muita gente viu o que estava acontecendo ali nas portas. Por exemplo, nós vimos que Jó, por exemplo, era uma pessoa muito importante na sua cidade, era um juiz, e ele estava sentado nas portas da cidade. No livro de Provérbios diz que aquele que estava assentado nas portas da cidade era digno de honra, porque assentado nas portas significa que ele era um juiz, que ele estava ali governando, julgando. Ou seja, então as portas eram um lugar, quem se assentava nas portas, inclusive nas portas tinham cadeiras, bancos, inclusive hoje ainda em alguns lugares tem uns bancos de pedra que estão ali ainda, que a gente pode ver onde ele se assentava. Por quê? Porque eles estavam ali julgando e definiam o que deveria fazer. Eu quero que vocês entendam que o conceito de justiça bíblico e o conceito de julgar não era um conceito de estabelecer uma pena para aquele que faz alguma coisa errada. Quando a gente fala de justiça, diz, bem, o cara vai ter que pagar por aquilo que ele fez errado. Esse não é o conceito de justiça bíblica. O conceito de justiça bíblico é o conceito de colocar as coisas em ordem. De reparar as coisas que estão mal. Esse é o conceito. Ou seja, justiça para Deus é reparar aquilo que está mal. Por isso que a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. O que ele está dizendo?
O primeiro lugar onde eu vou colocar as coisas em ordem vai ser na casa de Deus. Ele não está dizendo o primeiro lugar que eu vou punir as pessoas. Bem, se é necessário punição, ok, aconteça, mas quando ele está falando de juízo na Bíblia, está falando de colocar as coisas em ordem. Por isso que o fim de tudo é o julgamento do trono branco. Por quê? Quando todas as coisas voltarem à ordem de novo, como deve ser. Então, o grande julgamento não é o conceito, eu vou punir. Bem, se isso vai ter que acontecer, que aconteça. Mas esse não é o conceito, é o conceito de colocar as coisas em ordem. Estabelecer a justiça. Amém? Entenderam isso? Então, quando Deus, toda vez que fala estabelecer a justiça, está falando, eu vou botar as coisas em ordem. De novo. Quando a Bíblia diz que Deus ama a justiça, Ele está dizendo, eu amo colocar as coisas em ordem. Eu amo que as pessoas sejam restituídas, que o shalom venha sobre a vida dela, porque shalom significa restituição daquilo que foi perdido, daquilo que está faltando. 37 vezes fala no Novo Testamento que Deus ama alguma coisa. Das 37 vezes, 27 fala que Deus ama Israel e o seu povo, ou Jerusalém, ou alguma coisa assim. Então sobra 10 para as outras coisas. Das 10 vezes, 7 diz que Deus ama a justiça. Ou seja, Deus ama fazer com que as coisas voltem à ordem de novo e sejam completas, perfeitas de novo. É isso que Deus quer. Tudo o que Deus quer é sempre estabelecer a sua justiça, fazer com que as coisas voltem como elas devem ser. Uau! Que conceito lindo! Por isso que quando a justiça é pervertida, significa que o conceito de justiça pervertida não significa colocar as coisas em ordem, significa eu tirar proveito do poder que eu tenho. Bem, e parece que isso tem acontecido muito. A Bíblia diz, escute, ela fala que Deus estabeleceu juízes, em Juízes 2, 16 e 18, diz assim, e levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que o roubavam. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos. Então, os juízes tinham o objetivo de estabelecer libertação, de estabelecer liberdade, daqueles que pilhavam eles, que roubavam eles. Agora vem o juiz e diz assim, chega disso, e agora vamos botar coisa em ordem. E onde os juízes atuavam? Nas portas. E agora Deus diz que Ele nos deu a palavra da justiça. Hebreus 5,13 diz, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. O que ele está dizendo? Que nós hoje fomos chamados para estabelecer a ordem, fomos estabelecer a justiça, fomos estabelecer para julgar. Julgar não significa simplesmente, vamos estabelecer uma condenação, significa vamos reestabelecer a ordem que precisa ser estabelecida. E nós somos as portas. Então, nas mãos de quem está essa responsabilidade? Nossa, uau. E tu pensava que era um coitado, não sabe o que fazer, não sabe, nem sei porque eu estou na igreja, não sei se eu presto ou sirvo para alguma coisa. Meu querido, acorda! Deus te chamou para estabelecer a ordem nesse mundo. Ele quer começar conosco, na igreja primeiro, quer começar na tua vida, mas depois Ele nos chamou para transcender. Por isso que quando nós vemos Ananias e Safira, por exemplo, de que quando estavam lá querendo desonrar Deus, né, mentindo contra o Espírito Santo, meu Deus, começou o julgamento na casa de Deus. Diz, não, aqui as coisas são direitas, aqui as coisas não são falcatrua, aqui as coisas são certas. Então, eles morreram. Assim, quando Simão Barjonas queria negociar lá com... e queria impedir que Paulo pregasse o evangelho, Paulo deu uma palavra para que tu não impeça que o evangelho
vamos fazer justiça, que por um tempinho tu não vai ver. Eles entenderam, Paulo entendeu o que era fazer justiça. Tem muitas passagens sobre isso. E esse é um tema muito importante que nós precisamos entender. Ninguém na igreja fala sobre isso, mas eu quero dizer para vocês, nós aqui precisamos ser aqueles que estabelecem a justiça, que coloquem as coisas em ordem, que não andam segundo o curso desse mundo, que não fazem as coisas com o padrão desse mundo, mas sim com o padrão de Deus, e que estabeleçam a justiça de Deus. E ele diz, se vocês são ainda meninos, vocês não podem, ainda não estão experimentados com essa justiça, então não podem julgar, mas Paulo disse assim, vocês não sabem que vocês mesmos vão julgar os anjos que caíram? Será que vocês não podem botar ordem entre esses dois irmãos que vocês estão brigados entre eles, que não sabem o que fazer? O que ele está dizendo, vocês precisam ser um modelo de justiça desse mundo. Vocês precisam botar as coisas em ordem. Vocês precisam estabelecer a glória de Deus aqui nessa terra. Vocês precisam estabelecer a grandeza de Deus aqui nessa terra. Porque não esperem que o mundo vai fazer isso. O mundo jaz no maligno. E o que significa? O sistema do mundo jaz no maligno. Mas nós fomos chamados para estabelecer a justiça de Deus. Para estabelecer todo o bem sobre essa terra. Toda a bondade de Deus sobre essa terra. Uau! Meu Deus! Eu estou elevando o nível aqui. Eu estou elevando o nível da igreja. Não apenas como uma instituiçãozinha para salvar algumas pessoas. Eu estou dizendo que a igreja é esperança para esse mundo. Eu estou dizendo que nós não existe outro lugar onde há esperança para esse mundo, que se não esse lugar, a igreja. Por isso que a Bíblia diz que a natureza espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam acordar. Eles precisam acordar do sono e dizer, uau, nem sabia que eu sou a porta do céu, a casa de Deus. E que o Senhor está nesse lugar. E os anjos sobem e descem, que Ele me chamou para estabelecer a ordem nesse mundo. Está me entendendo, querido? Eu quero te mostrar de que tu está num lugar tão privilegiado. E por último, eu poderia ficar falando mais, mas por último, tem uma coisa muito interessante que a Bíblia fala. Que quem estava também nas portas, logicamente, diante de tudo isso, quem se sentava nas portas e usava as portas também, eram os profetas. Jeremias 17 diz assim, assim me disse o Senhor, vai-te, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também todas as portas de Jerusalém. Ouvi, diz-lhes, ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Ele estava dizendo, todo mundo passa por essas portas, e eu estou vindo aqui na porta porque eu quero falar com todos vocês. E eu quero dizer uma palavra que vem do céu. O que é um profeta? Um profeta é aquele que fala no lugar de outro. Por isso que a Bíblia diz que Arão era o profeta de Moisés. Moisés tinha problema de falar, ele era meio, não sei, era meio gago ou alguma coisa assim. Ele tinha problema de falar. Ele mesmo disse para Deus, Deus, não sei falar. E daí Deus disse, fica tranquilo, vou chamar teu irmão Abraão. Arão para falar no teu lugar. Então, Arão se tornou o profeta de Moisés, aquele que falava no lugar de Moisés. Amém? Estão me entendendo? Ou seja, se nós queremos ouvir Deus falar, hoje, Ele fala por intermédio dos seus profetas. Um profeta de Deus é aquele que fala no lugar de Deus. Amém? Estão me entendendo? E aonde é que Deus fala? E onde estão os profetas? É lógico, só tem no lugar, nas portas, na igreja. Então, se tu quiser ouvir Deus, tem só um lugar, na igreja. Não é fora da igreja. Se tu quer ouvir um conselho com sabedoria, tem um lugar, é a igreja. Porque está escutando da parte de Deus e não qualquer coisa. Esse é o lugar de Deus falar.
de ouvir a Deus, de receber instruções dos céus, de receber a direção de Deus. E a direção de Deus, uau, essa é que leva à prosperidade. Essa é que leva a tua vida para os caminhos que Deus tem para ti, que leva para o todo bem. Deus nunca irá querer fazer alguma coisa mal contra ti. Ele é o pastor que quer cuidar de ti. Às vezes tem que botar um remédio que dói um pouquinho, mas é só por um pouquinho de tempo, logo vai ficar bom a ferida. Dói um pouco às vezes, mas faz parte. O que eu quero dizer, querido, que tu não vai encontrar rumo para a tua vida fora das portas, mas é dentro das portas. Amém? Esse é o lugar onde Deus fala. Bem, podíamos falar muito sobre isso ainda. Findando, então, o que eu tenho a dizer para vocês é de que se nós não entendermos tudo isso que nós estamos falando aqui, que Deus, Ele nos chamou, nos deu essa posição, seus portais dele aqui na terra. Nós não vamos sempre pensar que participamos de um grupinho qualquer. Eis que vos dei toda a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Ele está dizendo, eu dei isso para vocês. Vocês têm isso, agora não fiquem como que um pé rapado aí, não fiquem pensando que são coitados. Jesus escolheu os caras aqui, meu Deus, da Galileia. Eles diziam, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Esse era o pensamento da época. Ele disse, eu vou usar vocês de modelo para o mundo, que da onde ninguém espera que saia nada, mas eu vou empoderar vocês de uma forma, porque vocês não estão mais sozinhos. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo na tua vida é esperança para esse mundo. Cristo em nós, Cristo no nosso meio. Não é pela nossa força, não é porque nós somos alguma coisa. Entenda? Não olhe para ti. Não olhe para ti. Se tu olhar para ti, tu vai ver como aquele rapaz que estava lá sentado, cansado, estava quase não aguentando mais nem falar direito. Mas tinha alguma outra coisa por detrás, Cristo em vós, que brilhava tanto. Alguma coisa em ti tão poderosa que brilha tanto. Creia nisso. Levanta-te. Não seja mais mesquinho, não seja mais alguém que está aí coxando entre, não sei se eu vou para o mundo. O que tu quer no mundo? O que o mundo te dá? Qual é a promessa que o mundo tem para ti? Tu está hoje aqui no melhor lugar que tu poderia estar.